Então, primeiro, boa noite a todos e a todas. Nós temos um problema do horário, que é até 20 horas no máximo, tá? Eu geralmente me alongo mais do que 1 hora. Eu vou tentar ver se consigo fazer no máximo em 1 hora para a gente poder abrir para perguntas, tá bom? Aí eu pedi a paciência de vocês, porque está sendo gravado, porque a gente vai querer botar no site para mandar para o pessoal que não pode vir, tá? E na medida que o pessoal for chegando, se chegar mais alguém, a gente vai incorporando eles, tá bem? Quem não pegou, pega o jornalzinho da EPET. Aqui no conteúdo do jornal tem uma matéria que a gente fez sobre a questão da palestra também, né? Que é a cobrança das dívidas da Petrobras. É importante aí na página 4 e 5 que está colocada essa situação. Nossa agenda de hoje é essa aqui: os resultados do exercício 2016, os investimentos, falar um pouquinho sobre eles, que o pessoal tem questionado bastante, claro, né? Os motivos do parecer do Conselho Fiscal e recomendar a rejeição. Na verdade, como é que é a metodologia? O Conselho Fiscal recomenda um parecer, né? E quem vai tomar a decisão sobre a aprovação ou não das contas é o Conselho Deliberativo. Vou falar sobre o termo de ajuste de conduta, que tem a ver com o equacionamento do plano, as dívidas e as denúncias, tá ok? Já de antemão, antes de iniciar, queria falar para vocês que aconteceu um fato importante, relevante, na semana passada, que foi a divulgação das demonstrações contábeis da Petrobras. Vocês devem ter visto nos jornais, né? Foi no dia 27. E na semana, no dia 27, e na semana, no dia 27, aliás, na semana anterior, isso, as demonstrações contábeis. E no dia 27, houve o chamado relatório 20F. O que é o relatório 20F? É o relatório que a Petrobras faz e encaminha para a SEC, que seria a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, que acompanha as ações que são negociadas em bolsa lá nos Estados Unidos. Nesse relatório, a Petrobras admite, falei, Matos, tudo bem? Sobre a questão do passivo atuarial, que nós temos alertado há 14 anos. Nesse relatório, a CVM, né, que é a SEC lá nos Estados Unidos, a Petrobras admite de que não há confiabilidade nos números do passivo. Isso é uma coisa extremamente importante, tem a ver com os nossos pareceres seguidos, né? E vocês vão ver aqui que o parecer desse ano novamente bate na mesma tecla e finalmente a Petrobras reconhece isso. E não só reconhece a Petrobras, como a própria Petro, na medida que manda para a gente também uma comunicação dizendo que vai fazer o recadastramento dos planos Petros e Petros 2. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, tá? Mas, de qualquer maneira, esses aqui são os grandes números que a gente chama. Esse aqui é o balanço consolidado, né? De toda a Petros, sem distinguir aqui planos de benefício. Então, vocês terem uma ideia aqui, né? Em dezembro de 2015, estava em 97 bilhões as provisões matemáticas e foi para 2016 para 105 bilhões. 2016, dezembro, tá? 31 de dezembro, né? E em relação aos ativos, certo, da Petros, né? Que seriam os investimentos e também as dívidas, os termos de compromisso, as dívidas já assumidas, né? Os ativos, os investimentos estavam em 63 bilhões e 600, foi para 68 e 900, aumentou 5 bilhões aqui, ó, tá vendo? E as dívidas, que é o termo de compromisso financeiro, foi de 11 bilhões 890 para 11 bilhões 830. Isso aqui é referente aos pré-70, pensionistas e FAT-FC. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Com isso, obviamente, o resultado da Petros, né, ficou aquém do esperado. O déficit técnico, que era de 23 bilhões, foi para 26 bilhões e 800 milhões. Tá? No ano, o resultado do ano, 3,7 bilhões. Tá? Negativo. Na verdade, a Petros esperava, até agosto, setembro, né, esperava bater a meta atuarial, o que não se confirmou. Tá ok? Já vamos chegar lá, Esse aqui, eu fiz questão de colocar, os números estão até ruins, que é um conceito importante, que sempre tem confusão em todos os lugares que a gente vai conversar. Esse que eu falei é o balanço consolidado, certo? Mas você tem o balanço por plano. Então, o plano PES tem a Petrobras, que é o plano
original da Petros, né? É o que atende aos petroleiros. O plano Petros 2, que é outro plano, certo? Quem repactou está onde? Não está aqui não, está aqui, ó. Quem repactou e fez o BPO? Está aqui. Quem é novo? Está aqui. Quem é antigo e não repactou? Está aqui. São planos diferentes, ó, tá? E aqui são os outros planos, demais planos que incluem os planos BDs, os planos CVs e os planos CDs instituídos e patrocinados, tá ok? Esse aqui é só, a transparência inclusive vai estar disponível para vocês também no site da EPET, então não precisa copiar nada agora não, vocês vão ter condição de ver. E essa aqui são os termos de compromisso financeiro, TFC, são as dívidas contratadas pela Petros junto à Petrobras. Basicamente são três, né? Pré-70, FAT-FC e pensionistas. Esse aqui, que está em vermelho, circulado aqui, ele é feito, é uma dívida cobrada financeira, tá? É uma dívida financeira. E esses dois aqui são dívidas atuariais. Observe que a dívida financeira, 2015 para 2016, ó, ela teve um aumento, basicamente, o IPCA, né? Mais ou menos o IPCA. E aqui, em relação ao pré-70, dívida da Petrobras, em relação a 2016, houve um aumento pequeno, uma diminuição, né? Da ordem de 870 milhões. Tá? E em relação aos pensionistas, houve também na verdade, houve aqui um aumento, né? Da ordem de 100 e poucos milhões, né? Tá ok? Daqui a pouco vamos falar sobre isso também. Eu só estou tentando demonstrar os números para vocês, os maiores números, né? E esse aqui também ficou pequenininho, mas eu fiz questão de mostrar porque aqui divide como é que ficam os investimentos da Petros no plano Petros sem a Petrobras, no plano dos petroleiros, tá? Não no Petros 2, nem nos demais planos. No nosso plano, o plano que eu participo, eu imagino que todos vocês também, que é esse aqui. Títulos públicos nós temos 23%. Créditos privados, né, títulos privados, nós temos... uma variação de 23%, desculpa. Aqui não é o somatório, não, é só uma variação. Houve um aumento de 23%, tá, de dezembro de 2015 para dezembro de 2016. No crédito privado, houve uma diminuição de 66%. Isso tem a ver com as provisões também, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. As ações, houve uma redução de 7% dos valores. Não, aqui é só uma redução dos valores totais. Houve uma redução da carteira e também uma redução em relação aos valores nominais das ações. Não significa necessariamente e é o motivo dessa transparência, esses valores aqui, essa variação, não significa necessariamente que a Petros migrou para a renda fixa. Houve esse movimento, mas ainda não é tão grande como aparenta ser no balanço. Então, essas migrações aqui, que eu queria demonstrar para vocês, é mais no sentido de vocês entenderem que houve realmente variações do patrimônio, né, e na composição da carteira. E daqui a pouco nós vamos ver um pouquinho sobre isso também, como é que vai ser, o que a gente pensa sobre isso. Tá? E no Petros 2, observa que a carteira é diferente, é outra carteira. Né? Está aqui, ó. No Petros 1, o montante da carteira de investimento dos ativos em 2016 chegou a 67 bilhões. Ó. Tá? Era 64, chegou a 67. E no Petros 2, que era de 11 bilhões, chegou a 14. Também com uma mutação aqui na carteira, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tá? Os eventos que impactaram no resultado. É importante saber, aí nós estamos falando do resultado consolidado. Portanto, os planos de equacionamento de déficit técnico de outros planos administrados pela Petros impactaram. O plano Ultrafértil, que teve 400 milhões, né, se eu não me engano, né? Em torno de 400 milhões, 300 e tal, 400 milhões, que foi o equacionamento deles. O plano Lanches também, que está em discussão agora no Conselho a forma do equacionamento, mas já tinha sido feita uma proposta anterior e foi lançada na contabilidade. As contingências, que são, no caso, o exigível contingencial tem a ver com as ações judiciais, né? E houve um crescimento de quase 1 bilhão, né? Quase 1 bilhão.
E também a questão das avaliações dos ativos. Isso aqui é importante. Invepar, por exemplo, um impacto negativo de 677 milhões. Norte Energia, que é a usina Belo Monte, um impacto negativo de 688 milhões. Litel, Vale, né? Houve um impacto positivo de 403 milhões. Aí o negócio da Bolsa que você falou, né? Que subindo ações. Mas a Litel não é necessariamente ações da Vale, porque é uma carteira que é feita através da avaliação econômica, mas é obviamente que o resultado da Vale impacta isso aqui. O FIP Multiner, que é um FIP relativo à área de energia, né? Impacto de 236 milhões. E o FIP Florestal, que é uma empresa chamada Eldorado Celulose, que a Petros tem participação, um impacto negativo. Eu vou falar sobre isso, vai ter uma transparência específica sobre essa questão também daqui a pouco. Na verdade, esse aqui, né? Era um resumo desse aqui. Vai estar com vocês também, mas de qualquer maneira é importante ver que esses impactos totalizaram aí quase 2 bilhões negativo em relação ao patrimônio, tá? Que foram esses investimentos, né, e os fundos de investimentos e essas ações que nós estamos... Isso aí depois a gente pode analisar com mais calma. No relatório de atividade da Petros, que vocês têm acesso através do site da Petros, tem isso tudo. Isso não tem nada inventado por nós, está lá. E também nas demonstrações contábeis também vai estar. Se vocês baixarem no site da Petros o relatório anual, também vão estar essas informações, tá? Bem... Aqui eu estou querendo demonstrar os resultados em relação ao investimento consolidado, né? A mutação de dezembro de 2015 para dezembro de 2016. Aqui é título público, nós tínhamos uma carteira referente a 33% em dezembro de 2015 e para 2016 foi para 47%. Em ações nós tínhamos uma carteira de 23% para 19% e por aí vai, né? Aqui também, esse aqui é fundo de investimentos, né? 31% para 22%. Mas observa que esse crescimento aqui, em título público, e essa diminuição tem a ver também com a variação dos títulos marcado a mercado e também variação do mercado de ações. Não é só aquisição. Houve aquisição? Houve. Mas ainda não é da ordem de 12%, 14% como está aqui, né? A nossa expectativa é que seja, né? Mas que não está ainda dado essa questão. Com isso, a proporção, né, entre as partes, há uma modificação. Falar sobre investimentos. A gente fez um pedido no Conselho Fiscal, o Fernando Siqueira está aqui, né, vocês conhecem, Conselho Fiscal junto comigo, o Paulo Brandão também, né, e nós fizemos uma solicitação à Petros o seguinte: nós queremos saber como é que foi o desempenho dos ativos da Petros desde a hora que a gente botou a primeira grana. Não quero saber como vai chegando, não. Quero saber, botamos aquela grana, como é que ela rentabilizou. É isso aqui, ó. Então, a entrada inicial, eu peguei o ativo Litel, que é o fundo lá que... carteira ativa 3, né? Na privatização da Vale do Rio Doce, né, em 97, né? 96, a gente colocou uma grana nessa privatização. Nós participamos junto com a Previ, a FUNCEF e alguns bancos, né, da compra da Vale, né? E a privatização é um péssimo um negócio para o Estado, na nossa opinião, para os trabalhadores também. Mas, para o setor privado, é um bom negócio. E está aqui demonstrado, ó, 172 milhões que foram colocados lá em 97. Essa aqui, ó, azul, é a rentabilidade, tá certo? E essa aqui, pontilhada, né, é a meta atuarial, ou seja, com aquela grana ali, quanto ela teria que render para garantir os compromissos referentes àquele investimento, né? E referente aos nossos benefícios concedidos e a conceder. Então, aquela grana ali teria necessidade de promover, né? A taxa da meta atuarial, inclusive, está menos 70, que seria? Ela estaria acima do que a gente previu, bem acima, né? E o que seria essa bem acima? Seria o seguinte: valorizações, isso aqui é entrada de grana, né? Toda virada de ano lá e tal, ações aqui. Até que está num patamar agora de 2016. O que é o relevante aqui? O ativo hoje vale 2 bilhões e 600.
Mas houve um momento em que esse ativo ele teve uma valorização expressiva. E do ponto de vista nosso, essa grana que a gente poderia ter captado aqui, esse recurso que a gente poderia ter realizado, a gente deixou de realizar. Porque estava preso. Só um minutinho. Depois, no final, vai ter aberto para perguntas. Anota aí para a gente, senão é por causa da gravação. Tá bom? Do nosso ponto de vista, essa grana, esse recurso que foi aplicado, teria que ser, naquele momento ali onde ela teve um pico, né? A gente poderia ter transformado, realizado esse lucro. A gente não pôde fazer isso porque a gente estava preso desde 97 até 2017 por um acordo de acionistas. E esse acordo de acionista de 32 anos, né, 96, foi 96, até 2017, não permitiu... 21? Foi 21? Tá certo. Então, não permitiu que a gente saísse do negócio. Isso é uma situação que você tinha que prever aonde? Aqui? Não, você tinha que prever aqui. Então, vocês vão ver aqui, ó, Norte Energia. Essa Norte Energia é a Belo Monte, né? O que a gente investiu em julho de 2010, a meta atuarial, certo? E aqui são a retirada do governo, né? O governo resolveu chamar não só a Petros, mas também alguns fundos de pensão e bancos, né, para fazer um investimento de interesse nacional. Esse investimento de interesse nacional era uma usina hidrelétrica no meio da floresta amazônica. E nós fomos com tudo lá. Quando chegamos lá, o governo falou, ó, deu uma crise internacional e a gente não vai mais financiar pelo BNDES. Pô, não vai mais financiar, não. Pô, você me chama para fazer um investimento de interesse nacional, a gente vai, e na hora que dá um problema, o interesse nacional acaba, só fica com nós bancando isso. Um paralelo, eu sempre costumo falar isso, mas é importante, para quem não ouviu, é importante reprisar isso. Eu trabalhei na Bacia de Campos em 83 a 88. O pós-sal foi descoberto em 74. Em 95, 21 anos depois, tinha 470 postos em produção. A Bacia de Campos produziu 500 mil barris. Aí nós descobrimos em 2006 o pré-sal, né? E o governo resolveu fazer em 2010 uma empresa para recolher todo aquele óleo. Em 2014, o pré-sal, com 47 postos em produção, isso tudo está no site da Petrobras, sai lá pegar. 47 postos em produção, e não 470. Produzia 500 mil barris. 2014. 2015, 1 milhão de barris. É por isso que todo mundo fica de olho, né, no pré-sal. Por isso que a Total está querendo fazer acordos estratégicos, né, que só vão interessar ela, a Statoil, mas não a Petrobras. Pois bem, a Exxon também, né? Todos querem fazer um acordo com o pré-sal, né? Uma maravilha dessa, muito bem. O governo resolveu construir uma empresa, né, que era a empresa 7 Brasil, para fazer 7 plataformas, depois vieram 29, né, para tirar esse óleo, porque esse óleo lá embaixo não vale nada, se você tira, ele vale, né, certo? E nós aprovamos da Petros, eu participei dessa reunião, aprovamos na Petros. E o governo o petróleo virou a $100 o barril, né, o dólar a $4, o dólar a R$4, né, e o governo falou, não vou mais financiar esse negócio. Teve corrupção, mas a determinação do governo em sair do negócio e não financiar o negócio que ele tinha se comprometido naquela ocasião com a gente, é que provocou a quebra da 7 Brasil. Aqui é a mesma coisa. Norte Energia Belo Monte foi a determinação do governo, e aqui essa escadinha aqui são aportes que a Petros, por contrato, está sendo obrigada a fazer, e fez mais uma semana passada, né? É o 14º, né? Foram 400 milhões já, né? Foram 400 milhões a mais. Porque senão a gente perde tudo que a gente investiu. Foi um aporte que a Petros é obrigada a fazer. Eu costumo brincar com o pessoal, né? Já emprestou dinheiro para primo, para irmão, para cunhado, para sogro. É mais ou menos a mesma coisa. Negócio com a Petrobras e com o governo, que são nossos parceiros, sempre dá um problema na hora de a gente poder realizar.
É a mesma coisa do prédio Pituba, que agora está até na manchete do jornal, né? Nós avaliamos, o contrato era horrível. Felizmente, a partir da iniciativa de um conselheiro fiscal da Petros, que era o companheiro Zé Elias, indicado, inclusive, conselheiro Zé Elias, nós conseguimos fazer com que esse contrato fosse um contrato muito melhor e hoje até adequado. Apesar de nós termos a notícia no jornal aí que está envolvido aí com denúncia de corrupção também na compra dos materiais, na execução da obra. FIP Florestal. Essa aqui é aquela empresa Eldorado Celulose que eu falei. Em 2009 ela foi feita, essa empresa, né, foi construída. Está aqui, a gente botou até hoje, né, 273 milhões. Entendeu? Oi. Eldorado não, JBS. A JBS estava nesse negócio junto com a gente, né? E essa aqui é a meta atuarial. Em 2015, nós avisamos que ela construiu uma segunda planta, uma empresa altamente rentável, que mesmo na crise estava dando lucros fabulosos para Petros, para todos os acionistas, né? E em 2015 eles montaram uma nova planta e nós avisamos no Conselho Fiscal o seguinte: não adianta montar a nova planta e trazer a valor presente todo o lucro que ela vai ter. Isso aqui é o lucro que ela teria, certo? Com a nova planta em funcionamento, quando a nova planta nem estava funcionando. Nós colocamos essa ressalva no nosso parecer, informamos a auditoria, que era a PwC, inclusive, sobre isso. A PwC nada fez, né? Esse ano, no parecer da PwC, demorou 21 dias a mais, quase um mês a mais, porque a PwC pediu para a Petros, aqui, ó, refazer o balanço. Retirar o valor trazido a presente, porque a planta ainda estava iniciando a produção. A PwC, né? BRF. Nós entramos BRF em 96. A BRF é uma empresa que juntou, né, a Sadia Perdigão. Nós entramos nisso. Então, bem, ela teve, aqui ao longo do tempo todo, né, está superando a meta atuarial. Obviamente que as denúncias de corrupção e depois com carne fraca, né? O negócio está ficando ruim. As empresas de participação da Petros, todas elas, nós já temos uma determinação, né, por parte do Conselho Deliberativo, no sentido da Petros sair fora dessa empresa de participação. Por quê? Porque tem um momento em que você tem que sair fora, que você tinha que ter previsto lá atrás, e você não consegue sair. Por quê? Porque são 4 bilhões de patrimônio que você tem que vender na Bolsa de Valores. Se você vai vender 4 bilhões em ação, essa ação despenca. Entendeu? Isso é uma situação muito difícil para os fundos de pensão, e nós temos que sempre considerar isso, principalmente num plano como o nosso, porque o nosso plano é um plano que já está maduro, envelhecido, né? E, portanto, ele tem menos tempo para poder corrigir os erros, equívocos que possa ter a política de investimentos. Tá? Itaúsa, que sempre, o pessoal sempre cobra muito sobre Itaúsa. Em dezembro de 2010 foi adquirida as ações, ela nunca performou, tá certo? Isso aqui, o investimento que foi de 3 bilhões e 700 e o ativo hoje está valendo 4.200, tá? Nunca performou. Invepar, para quem não conhece, é a dona do metrô, da linha amarela, da rodovia Raposo Tavares, do Passe Express, da linha 4 do metrô, BR-040. Aeroporto do Galeão não, Guarulhos. Isso, e é bom lembrar, aeroporto de Guarulhos. Quando a Invepar entrou no aeroporto de Guarulhos, naquele leilão, ela se alavancou extremamente. Ela criou uma dívida muito alta. Qual era a expectativa da Invepar? Era entrar no leilão, adquirir Guarulhos, abrir o capital, vender as ações e aí, a partir daí, capitalizada, segue o curso, já com a nossa participação e dos demais acionistas, que é a Previ, FUNCEF e a OAS, né? FUNCEF é da Caixa Econômica Federal, Previ do pessoal do Banco do Brasil, né? E a OAS, nós 4 estaremos diluídos no negócio, né? Em função da venda, da abertura, né, para o mercado, né? O problema é que, após a aquisição de Guarulhos, não houve a abertura das ações porque o mercado caiu, né? A Bolsa de Valores caiu e seria um suicídio
né, para a Petros fazer essa venda. Observa que agora, né, nós estamos vivendo um momento em que é bastante difícil da Invepar. Por quê? Porque ela está extremamente alavancada e não está conseguindo, nesse momento, fazer frente a esses compromissos. Então, nos próximos meses, nós vamos ter que tomar uma decisão muito grave em relação à Invepar. Porque a OAS tem que sair desse negócio, ainda não saiu, né? Está nesse negócio para sair ou não. E ela precisa fazer frente, eu não sei agora os valores, eu estava lendo o processo mais cedo, 1,3 bilhões, 1,1 bilhão de dívidas. Tem que fazer frente agora, já nesse próximo semestre aqui. Isso significa que nós vamos ter que tomar alguma decisão em relação a isso aqui. Bem, Invepar. Esse aqui é um painelzinho, um gráfico, que a gente também pediu lá para o pessoal da diretoria de investimento, por plano. Então aqui é o plano Petrobras, a rentabilidade, né, de cada um dos ativos, tá? Renda fixa, renda variável, investimento estruturado, imóveis, operações participantes, né? A rentabilidade, e aqui o vermelhinho é quando está ruim, né? E o verdinho é quando está bom, né? Operação participante, ó, tá bom, né? Título precificado na curva e a mercado tá bom, e o resto tá ruim. No plano Petros, aí ó, o plano Petros e a Petrobras, aquele gráfico que eu mostrei antes, né? Ele ficou assim, 49% na renda fixa, 33% na renda variável, né? Que são esses dados aqui, né? Tá? 49, 33 e tal. E no plano Petros 2, tá? Que é outro plano, não é o plano Petros e Petrobras, é outro plano. Tá aqui, ó. Precificação, a curva foi bem, a mercado foi mal, os ativos de crédito e aqui, esse aqui, né? Renda variável, ações com negociação em bolsa, os FIPs deles. Porque tem duas maneiras de precificar o título público. Ou você pega o valor que está no papel, né? Que a gente chama na curva do papel, né? E mantém esse valor contabilizado, né? É uma reta, certo? Ou então você marca ele a mercado. Ele vai acompanhando o apetite do mercado por aquele título. Então, a tendência desse negócio é quando a taxa de juros, por exemplo, aumentar, o título que você comprou por uma taxa determinada vai baixar, né, a vontade do mercado por ele. E o contrário também é verdade, né? Se a taxa de juros baixar, ele já está com uma taxa lá, né, flexificada, ele vai estar valorizando. Mas no final, eles se encontram, certo? Então, o fato dele estar marcado a mercado ou marcado pela curva do papel tem a ver com o quê? Com a necessidade de liquidez da Petros e a possibilidade dela fazer o quê? Trocar os títulos no mercado para poder fazer também ele render, né? Um pouquinho mais, né? Na verdade, isso aqui a gente conversou muito, está conversando muito com a diretoria de investimento, teve uma apresentação para a gente, o Silvio não sabe disso, né? Na última reunião. Porque sempre foi uma coisa que nos preocupou muito e a diretoria de investimento parece que agora vai adotar uma gestão ativa em relação a isso. Não adianta, algumas pessoas têm a ilusão, eu tenho um título que está marcando aqui IPCA mais 6, estou tranquilo. Não. Você tem que trabalhar, ter uma gestão ativa, permanente sobre esse título, entendeu? Ativamente você tem que trabalhar no mercado, tentar ver as oportunidades para você poder rentabilizar ele também. Não é simplesmente que eu estou com um título com um percentual bom de rentabilidade que significa que eu vou ficar tranquilinho, paradinho. Não, a ideia é você trabalhar. Então, essa carteira, marcação a mercado, né? E observa que aqui a proporção, isso é importante, ó. Esse aqui é o Petros 2, a proporção da participação na curva do papel é 76%, e a mercado 3%. Só voltando lá naquele do Petros 2, no Petros 1, né? Que a gente brinca, Petros 1, ó. Na curva do papel, do papel 2,8% e mercado 37%. Isso aqui nós temos questionado também, quer dizer, quanto você precisa de liquidez para você marcar tão mais a mercado do que na curva? Isso é uma questão que a Petros tem que resolver também.
Não pode ser que esteja tão... Porque o que acontece? Essa variação é importante num plano, por exemplo, de contribuição definida ou contribuição variável, como é o PETOS 2, que aí você precisa, a qualquer momento, uma retirada de um participante, um assistido, você precisa ter essa liquidez. No caso do plano PETOS, nem tanto. Então, na verdade, teria que ser uma característica de investimento. Qual é a característica dessa carteira que nós vamos querer? Mais exposta às variações do mercado ou menos? Até porque isso provoca volatilidade. Essa aqui é a carteira do PETOS 2. Ó. 84% em renda fixa e o restante, renda variável, regime estruturado, imóvel, operação por participante. Observa que a operação por participante tem um peso de 4%, tanto aqui quanto aqui, ó, 4%, 5%. Ó. Essa distribuição está quebrada, né? Porque o dinheiro está ao contrário. Sim, essa participação aqui, essa operação por participantes, são os empréstimos, né? É um empréstimo consignado. Saiu uma notícia na revista de relatório de atividade dizendo o seguinte, de que por ocasião do PIDV da Petrobras, houve um aumento da inadimplência dos participantes com a Petros, né? Com os empréstimos, né? Contabilmente é verdade, mas objetivamente o dinheiro do participante, na hora que ele sai no PIDV, ele fica retido na Petros e ele só vai para o bolso do participante com esse encontro de contas. Então, na contabilidade é verdade que houve pelo PIDV, o cara parou de pagar. Mas, de fato, não há nenhum tipo de prejuízo. Essa aqui é a nossa carteira mais rentável. Né? Se a gente pudesse emprestar 80 milhões para os participantes da Petros, seria excelente, porque ela é consignada em folha, tem garantia total, né? Não dá problema nenhum, uma rentabilidade excelente também. Tá? Bem, o parecer do Conselho Fiscal, ele está há 14 anos recomendando a rejeição das contas da Petros, há 14 anos. Nós temos todos eles, inclusive temos publicados eles para vocês e temos disponibilizado também no site da EPET. Nos últimos 4 anos, o parecer do Conselho Fiscal tem sido aprovado, né, e tem recomendado a rejeição das contas da Petros por unanimidade. Quando a gente fala isso, parece uma questão menor, mas não é. O que está acontecendo? Como é que é composto o Conselho, como é que é composto os órgãos de gestão da Petros? O Conselho Deliberativo tem 3 indicados, que hoje são 3 diretores da Petrobras, que é o Hugo Repsol, o Roberto Moro e o Jorge Celestino, e 3 eleitos, que é o Cinedino, o Epaminondas, que são assistido, que também está junto com a gente, e o Paulo César, que é o companheiro representante da FUP, né? Que é eleito pelos trabalhadores também. No Conselho Fiscal, sou eu e Fernando, e do lado da patrocinadora é o Márcio Branco e o José Eduardo Tavares Sobral Pinto. E esses 2 conselheiros, ao longo dos últimos 4 anos, têm acompanhado a gente no nosso parecer. O parecer é dado por unanimidade. Então, o que era uma diferença com os sindicatos, com o pessoal lá da EPET, com aqueles conselheiros raivosos, virou um problema institucional. Por quê? Porque os representantes da patrocinadora Petrobras, dentro do Conselho Fiscal da Petros, tiveram integridade, na minha opinião, né, e autonomia e independência para poder dar a sua opinião, inclusive acompanhando o nosso voto. Então, esse voto por unanimidade fez com que a Previc tivesse outra postura com relação ao Conselho Fiscal, nos recebendo diversas vezes, inclusive, sempre nos recebeu, né, mas com uma outra postura em relação a gente. E a própria Petrobras também. Eu digo isso porque o CSUP, que é o Conselho de Suplentes, que na verdade é o órgão interno da Petrobras, órgão não, é o comitê interno da Petrobras, que acompanha a Petros, né, internamente, que é composto por técnicos da Petrobras e mais os conselheiros suplentes, que é o Zacarias, bem, não sei o nome deles todos, né? Ele tem nos recebido, inclusive, ponderado com a gente as nossas observações. Não quer dizer que tem acordo, né? Obviamente que não. Mas o fato, por exemplo, é relevante que a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos receba da Petrobras, e não, né, da Petrobras, uma informação que nós estamos apontando há 14 anos. O que nós estamos dizendo? O passivo, e é isso aqui, né?
não há uma consistência na base de dados e das premissas utilizadas para a formação do passivo atuarial dos planos de benefício definido. É isso que nós estamos dizendo há 14 anos. Viemos dizendo, há 4 anos dizemos junto com os conselheiros fiscais, e agora a Petrobras concorda que a base de dados não tem consistência que deveria ter. O que significa isso? Significa que o cadastro está ruim. Significa, a gente faz até a brincadeira, né? Quando eu entrei na Petros, já era separado da minha outra esposa, né? E eu entreguei lá a certidão de casamento, a verbada, e depois, posteriormente, me casei com a minha companheira, que trabalha na Retuc lá, e registrei lá no cadastro, né? Quando eu fui ser conselheiro em 2009, eu fui lá dar uma confirmada, só como é que está, né? Meu cadastro, e estava lá minha ex-esposa. Pô, isso é um erro de cadastro, assim, pô, eu entreguei o documento. O Silvio é a história mais complicada, né? Porque o Silvio, ele quer falar? Não, eu falo, né? É mais engraçado eu falando. Ele foi lá, tinha uma mulher e 2 filhos que ele nunca ouviu falar. O menino é a cara dele, né? Não, e imagina a situação, né? Vamos dizer, o cara vai embora, aí a mulher chega lá na Petros e tem outra pessoa. Como é que fica isso? Entendeu? Divide a pensão. O juiz geralmente não se mete nesse negócio, divide meio a meio, não quer nem saber. Entendeu? Se uma comprovou e outra está lá, o que ele pode fazer? Mas, por exemplo, teve um participante, um assistido, que ligou lá para a Petros, esse ano ainda, né? E falou o seguinte: ó, eu vim comunicar que a minha esposa faleceu, não sei o quê. Não, a Petros não teve dúvida, matou o cara e pagou pensão. A mulher dele tinha morrido. Ele foi comunicar a Petros, não era para fazer nada. Ele foi só zeloso, né? Dirigente. Então não dá para ser um cadastro assim, não pode ser um cadastro assim. Não pode ser, por exemplo, como agora, várias pessoas estão reclamando dos seus benefícios porque tem cálculos errados. E é verdade. São 27 mil ações que a Petros está enfrentando. Então o problema do cadastro é um problema central para a gente. Por quê? Porque o cadastro determina também as dívidas. Os termos, lembra que eu falei do AOR, dos termos de compromisso pré-70, pensionista, o FAT-FC? Pois bem, como é que é feita essa conta? A conta é a seguinte: eles pegam um ativo fictício, que é título público a 6%, IPCA mais 6%, e pegam o passivo e comparam esse passivo, ou seja, os pré-70, ou as pensionistas, com esse ativo. E a diferença é a dívida, né? É o valor que eles vão ter que... Pois bem, se eu não confio no passivo, eu não confio na diferença entre o passivo e o ativo determinado. Óbvio. E, portanto, eu não posso confiar no valor que está sendo pago. Ah, mas o cálculo... Eu sei que o cálculo está sendo feito, muito bem feito, pela Petrobras, a Petros e acompanhada pela Petrobras, mas eu não confio nos dados e nas premissas também, porque eu sei que uma parte desse pessoal não tem crescimento, dos pré-70, né, e das pensionistas, não tem o crescimento do benefício de acordo com a inflação. Eles têm o crescimento do benefício de acordo com o reajuste da ativa. E sei também que o reajuste da ativa não foi igual ao IPCA. Eu sei porque eu sou da ativa. Ora, como é que você vai botar que o crescimento real dos benefícios do pessoal que não repactou, que é desse que eu estou falando, né, é igual a zero? Não é igual a zero. Esse ano foi menor que zero. Inclusive, foi ICBDS. Mas os outros anos anteriores, os últimos 12 anos anteriores, foi sempre acima da inflação. Eu sei porque eu sou da ativa. Eu falo, se você quiser, eu trago meus contra-cheques dos últimos 33 anos que eu estou na Petrobras para te mostrar que o meu salário real não cresce pela índice do governo, pelo IPCA, não cresce. O meu salário real não cresce porque é uma política de arrecadar. E a Petrobras comunica errado a Petros. O problema é que a Petros nada faz. E é processada seguidamente e continua sem fazer nada. É interessante notar que o PCF hoje é o nosso maior ativo, tem 11 bilhões. Esse contrato dessas 3 dívidas tem um montante significativo, né? 11 bilhões. Então não é desprezível qualquer erro aí, né? Então essa questão do passivo, que é isso que nós estamos falando, ela tem consequência também no contrato da dívida. E, além disso, uma outra coisa que foi o motivo pelo qual o primeiro balanço unânime saiu,
no Conselho Fiscal há 4 anos atrás foi o quê? Os planos Petros 2 e Petros Sistema Petrobras, o fundo administrativo desses 2 planos, financia os demais, administrativamente, os demais planos. Esses planos têm um número muito pequeno de participantes e, portanto, não tem uma contribuição administrativa significativa que possa fazer frente ao gasto que a Petros tem e que a Petros demonstra ter, né? Através do rateio. E, portanto, eles são bancados administrativamente por 2 planos, que são os nossos. No plano Petros, Sistema Petrobras, olha essa situação. As pensionistas, por regulamento, não contribuem administrativamente. O que quer dizer isso? De cada R$100 que entra na Petros, 96 vai para investimento e R$4 vai para a administração do plano. Muito bem, as pensionistas vai R$100, não vai 0. Ou seja, o fundo administrativo da Petros tem que ser utilizado de maneira sábia para quê? Para quando só tiver pensionista, não vai ter contribuição administrativa. E ele tem que fazer com que, nós temos que fazer com que ele se mantenha de forma que, quando só tiver pensionista, e é o que vai acontecer, né? Porque nós vamos morrer e as nossas mulheres vão ficar, porque elas vão ao médico, nós não vamos, nós bebemos cerveja, não é isso? Então, o que vai acontecer, né? A gente não se cuida, elas ficam, e lá ao final do negócio todo, o que vai acontecer? Tem que ter dinheiro para bancar esse fundo. Se não tivesse dinheiro, como é que vai fazer com o plano? Olha o tamanho do problema. É um problema sério. E no Petros 2 também tem um problema, porque os assistidos também tem a contribuição deles é reduzida também, parece, né? É 0%. Tá? Ou seja, para o Petros 2, que está se iniciando, é um desastre desde o início utilizar o fundo administrativo dele. Até o Hugo Repsol, eu tive falando com ele por telefone, e falou, desse jeito nós vamos sempre ter nossas contas rejeitadas pelo Conselho Fiscal. Eu falei, não, pô. Faz que nem o plano TAP-Prev e Eldorado Prev. Esses 2 planos possuem contabilidade independente. A Petros faz a contabilidade toda e faz a deles também. Se está deficitário, a TAP, Manutenção e Engenharia, ou a Eldorado tem que ir lá fazer a contribuição administrativa. E vai acompanhando essa dívida da patrocinadora, ou da instituidora, né? Faz com os demais planos que vocês fizeram, sabiamente, com esses 2. Então, as demonstrações contábeis, apesar de vários problemas que eu estou te falando aqui para vocês, inclusive depois sobre questões morais também, mas as demonstrações contábeis foram rejeitadas pelo Conselho Fiscal centralmente por esses 3 motivos. Isso aqui afeta todos os planos. E, especificamente, o plano Petros Sistema Petrobras, esses 3 motivos. O Petros 2, pela questão do uso. Essa utilização inapropriada do fundo administrativo não tem registro contábil. Ou seja, não coloca lá nas contas da Petros, porque a Previc, inclusive, não permite, né? Quanto sai do Petros 2 e do Petros Sistema Petrobras para os demais planos. Não coloca nem na contabilidade do plano Petros 2, nem do Petros 1 e nem dos demais planos. É uma planilha Excel que está controlando isso. Como assim? Como é que eu posso aprovar um balanço assim? Não, senhor. Tá? E os demais planos aí, né? Ultrafértil. Ultrafértil, quando a Petros houve aquela privatização na década de 90, né? O plano Petros original se dividiu em vários planos. Um desses planos era o plano Ultrafértil, o outro era o Lanstex, tá? Outro era o PQU, o Braskem, o Copesul, e esse aqui era o Nitriflex Lanstex, tinha um outro nome que eu esqueci agora qual era, tá? Então, esses planos que são os planos BDs, né? Aqui são os planos todos da modalidade CD, que usam inapropriadamente, sem registro contábil, tá? Os nossos recursos. E aqui os 2 únicos planos que tiveram aprovação. O Eldorado Prev, sem ressalva, e o TAP-Prev, com ênfase na cobrança da dívida administrativa, porque esse plano já está com uma dívida, já entrou com uma dívida, na verdade, e ele tem que ser acompanhado, essa dívida, essa cobrança dessa empresa. Nós temos acompanhado e a Petros tem tomado providências corretamente em relação a isso. Obviamente que em 2015, quando deu um déficit técnico
de 23 bilhões, a Petros tinha que fazer alguma coisa em relação àquilo. Porque pela legislação, e a legislação mudou naquele ano, você tinha que fazer um ajuste daquele equilíbrio técnico, que na verdade para nós não teve ajuste nenhum, e foi os 23 bilhões, na verdade, isso ano passado, ano 2015, né? E retirar desse valor aqui o valor do limite do déficit técnico ajustado. Estou falando em 2015, né? Que é em torno de 8%, 7,5%, 8%. E, portanto, em 2015, os 23 bilhões tinha que ser feito o equacionamento de 16 bilhões. Só que a Petros não fez. Ela justificou junto a Previc que não teve a oportunidade de fazer pela mudança da gestão, né? Mudou o presidente, mudou o diretor de investimento, depois mudou todo mundo, mudou até secretário, bem, está mudando um monte de coisa lá. E aí não apresentou, porque ela tinha o prazo até 31 de dezembro do ano passado para apresentar o equacionamento de 2015, ela tinha que fazer até dezembro de 2016. Não o fez. Então ela pediu, na verdade, um termo de ajuste de conduta, que é um negócio até que a gente está analisando, está até meio pervertido, que é o seguinte: você descumpriu a lei manda você equacionar, então você está errado. Para você não ser multado, não ser acionado, não ser sancionado, etc., etc., você pede o quê? Um ajuste de conduta. É isso, né? Então, nesse caso, foi aplicado corretamente. O termo de ajuste prolongou por 210 dias, ou seja, esse equacionamento, que deveria ter sido feito até o final de 2016, teria que se iniciar em janeiro desse ano aqui, né, que nós já estamos em maio, ele vai ser feito até o segundo semestre agora, agosto, setembro, né? Então, eles vão ter que apresentar um plano, e, obviamente, esse plano é sobre 2015, mas também deve incluir o déficit técnico relativo a 2016, que é de 3,7 bilhões. O fato dela ter adiado esse equacionamento não é uma coisa tranquila, porque, obviamente, que o plano, como está com uma duration bastante curta, né? O que é a duration? A duration é o seguinte, é um conceito técnico, quanto tempo você leva para gastar metade de todos os seus recursos. Então, a previsão da Petros é que, em 12 anos, ela deve gastar metade do seu patrimônio, do plano Petros, Petrobras. Isso quer dizer que em 24 anos vai consumir todo o patrimônio? Não. Ela leva 12 anos para gastar metade, e o resto do tempo, até 2080, 90, né, ela deve levar para gastar o restante. Mas, de qualquer maneira, como o fato da duration está muito curtinha, né, 12 anos, você tem que ter medidas rápidas para fazer isso. Você não pode perder tempo, porque cada vez mais você vai consumir recursos. E consumir recursos, uma hora, significa também que você vai ter que vender patrimônio. E vendendo patrimônio, você também não tem como oferir rentabilidade. E a coisa vai se complicando. Portanto, o equacionamento não é ruim, é bom, é importante, é necessário. O que nós não podemos concordar, isso tem sido a nossa linha, já está há alguns anos nisso, mas a gente intensificou muito esse último ano, nós não vamos fazer equacionamento sobre um déficit total que não nos pertence. Por quê? Porque nós temos convicção de que existem várias rubricas que são dívidas da Petrobras para com a Petros, sobre as quais ela não foi cobrada. Então, nós, em relação à proposta, já não é mais proposição, né? Eu tinha que ter botado, na verdade, já está assinado, né, pela Previc, pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal recomenda que a apresentação do plano de equacionamento seja precedida de avaliação, mensuração e cobrança de possíveis dívidas que a gente relaciona no parecer. Vamos falar sobre elas. Primeiro, não sei se o pessoal lembra que quando a Petrobras implantou a RMNR em 2006, né? Se eu não me engano, 2006. Não, 2007. Agosto de 2007 foi implantada. Ela não contribuiu sobre a RMNR até setembro de 2011. E a partir de setembro de 2011 ela começou a contribuir. Muito bem. E também não fez nenhum estudo sobre o impacto atuarial do PCAC.
Ano passado, isso é relevante também, e acredito eu que tenha sido por força da pressão que os participantes e assistidos têm dado, e suas entidades têm feito sobre essa questão da cobrança das dívidas, a Petros firmou um termo de contrato de dívida sobre a questão da RMNR entre agosto de 2007 e setembro de 2011. Só que esse contrato de dívida só se referia à questão financeira. E é muito importante, toda vez que a gente fala em dívida da Petrobras ou de qualquer patrocinador dentro de um plano de pensão, do fundo de pensão, você tem a componente financeira, mas também tem a componente atuarial. Ou seja, se eu dou aquele reajuste lá da RMNR, né, por exemplo, para os participantes e não contribuo sobre isso, eu tenho um valor que tinha que ter contribuído e não contribuir, ponto. Mas, além disso, tem um impacto atuarial que esse reajuste, RMNR, provocou sobre os benefícios, que no futuro vai acontecer e vai se expressar. Então, não adianta fazer um contrato de dívida financeira se não houver também o contrato de dívida atuarial sobre essa rubrica, a mesma rubrica. Outra dívida, gasto com ações judiciais e recursos procrastinatórios. Sobre isso, inclusive, nós tivemos uma vitória importante. No Conselho Deliberativo está analisando essa questão do exigível contingencial. E existe uma tendência... O Conselho, na verdade, estava apreciando, foi solicitado um parecer de um escritório jurídico, né, para dar mais fundamentação a essa cobrança. Bem, o parecer foi dado por esse escritório aqui, Messina, Martins, Leôncio, Advogados Associados, em 5 de dezembro do ano passado, e ele praticamente que deu razão integral a essas questões, não só do exigível contingencial, mas também em relação a outras dívidas que os conselheiros eleitos têm apontado há anos. Esse parecer vem muito bom, só que até agora ele não conseguiu ainda, o Conselho Deliberativo, apreciar a matéria e aprovar. Agora parece que pediram mais algumas perguntas, né, para o escritório para complementar a análise, etc, etc. Essas dívidas relativas ao exigível contingencial, ela se expressa como é que ela se expressa? Toda vez que tem uma ação contra a Petros, normalmente o polo da ação que é contestado não é só a Petros, é também a Petrobras. E ela responde, quando é condenada, solidariamente com a Petros, sobre a questão dos valores que estão sendo envolvidos naquela demanda. Muito bem. Se ela responde solidariamente, caberia a Petros fazer a cobrança à Petrobras. Isso chama o regresso judicial, né? A Petrobras ser cobrada por aquilo que solidariamente foi condenada. E ela nunca o fez. Nunca fez. Nunca. Nem nunca foi cobrada. Nunca foi cobrada. A Petros nunca cobrou, né? Ou seja, não sendo cobrado, obviamente, a Petrobras não pagou. Então, esse valor, só do exigível contingencial, está em torno de 3,7 bilhões. 3,7 bilhões. Daqueles 26 bilhões. Vocês terem uma ideia. Pagamento dos compromissos precedentes pelo valor de face. Na época, entrou os títulos pelo valor de face cerca de 1,8 bilhão. E esses títulos entraram, mas na verdade eles teriam entrado, supostamente teriam entrado pelo valor de 8 bilhões, a título de pagamento de dívida referente ao pré-70. Nós queremos que seja investigado isso, a Petros não o fez até agora. Implantação da paridade contributiva. Ao implantar a contribuição paritária, houve, na verdade, nossa opinião, é de que houve um prejuízo para o plano, naquele momento. Então a gente também está questionando isso. Os termos de compromissos financeiros que eu falei, né? Aquelas três dívidas, pré-70, FAT-FC e o pensionista, que tem que ser realizada uma auditoria. Foi em 2013, né, que foi feito uma conta de chegada, o número vinha, o Conselho Fiscal não gostava, a Petrobras não gostava, aí, não, sai de pauta, aí voltava e chegava um outro número, a Petrobras não gostou 3 vezes, o mesmo parecer. Aí falou, para aí. Aí não, nós temos que fazer uma auditoria. E até agora não foi feito. Nós estamos exigindo essa auditoria. Observa que o FAT-FC é uma daquelas 3 rubricas dos TCF, termos de compromisso financeiro. Só que é uma rubrica financeira. Ou seja,
ela aconteceu até 2006 e foi cobrado. E o atuarial? Que prosseguiu, ou o financeiro até 2017, tem que ser cobrado também. Não foi cobrado, nunca foi. Nós estamos cobrando isso aqui. Grupo 78 e 79, na repactuação, não sei se o pessoal lembra, tem alguém de 78 e 79 aqui? Não sei, né? Geralmente nas palestras sempre tem alguém. Tem? Certo? O que aconteceu? Quem repactuou teria a oportunidade de se aposentar aos 53 anos, né? E quem não, do grupo 78 e 79, e quem não repactuou, 55. Ocorre que, para dar esse benefício para quem repactuou, teria que ter feito um aporte financeiro. E ao não fazer esse aporte financeiro, significa que não teve custo. Se não teve custo, tem que dar para todo mundo. Se teve custo, tem que fazer o aporte. Nenhuma coisa nem outra aconteceu. Então nós estamos cobrando. Isso aqui foi calculado em 1,1 bilhão na época, pela perita do processo lá na 18ª Vara Civil. A legislação, inclusive, é contrária a se estender benefício para um grupo, uma submassa, sem dar para outra. Se é o benefício, se tem custo, tem que ser feito o valor, tem que colocar lá. Acordo de níveis. Em 2013, eles criaram um fundo previdencial para fazer frente a um acordo entre a Petrobras e os sindicatos para pagar as letras, né, na verdade, né, para quem não entrou com ação judicial. Se o sindicato e a Petrobras fazem um acordo para pagar alguma coisa na Petros, quem paga isso? Não pode ser o plano. Tem que ser a Petrobras. Óbvio. E os sindicatos têm que se virar com ela para que ela pague. O que não pode ser é que o plano banque um acordo sindical. O plano não tem condição de fazer isso. É justo? É óbvio que é justo. É correto? É óbvio que é correto. É injusto o pessoal não ter os níveis, porque a ativa teve, é injusto. Mas quem paga? É o artigo 41, entendeu? Obviamente, tranquilo. Agora, quem paga? É a Petrobras. Inclusive, o regulamento prevê, né, nesses casos, que a Petrobras paga, que é o artigo 48, inciso 9. Cobrança de dívida na 18ª Vara Civil. Se vocês lembram daquele acordo de obrigação recíproca, né, e os termos de compromisso financeiro, só tratavam de 3 rubricas. E tem uma série de rubricas lá que está ainda na justiça, rolando lá. Tem que ser feita essa mensuração também. Isso aqui é uma tabela mal feita. Eu fiz porque todo mundo pergunta aí. Eu tenho que calcular na hora, é difícil. Porque ela está mal feita por quê? Porque as datas, obviamente, não são as mesmas, tá certo? E quando você não tem a mesma data para saber o valor, os valores são diferentes, né? Entendeu? Então eu estou botando aqui um somatório sem compromisso nenhum. Obviamente que esse total estimado aqui é uma loucura, né? 19 bilhões. A Petrobras não vai fazer um aporte de 19 bilhões no nosso plano, não vai. Entendeu? Mas a Petrobras tem que fazer um aporte no nosso plano, relativo às suas dívidas, inclusive sobre exigível confidencial, a regra judicial 3,6 bilhões, que está praticamente, né? Esse 168 bilhões é da RMNR. Quanto o PCAC não tem nada para ser avaliado, isso tem que ser tudo visto. Esses aportes aqui, obviamente, não vão acontecer assim, mas a nossa ideia, qual é a nossa ideia? Nós temos orientado os sindicatos, a Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP, e a FENASP, que é a Federação Nacional das Associações de Aposentados e Pensionistas, que a EPET, inclusive, participa também. A nossa orientação é qual? É que o equacionamento só ocorra a partir dessa cobrança. Entendeu? Isso significa o quê? Que as ações têm que ser movidas nesse sentido. Uma associação que não é ligada nem à FENASP e nem à FNP, ela entrou com uma proposta dizendo o seguinte: não, o equacionamento não deve ocorrer. Isso não é a nossa linha. Não sei se vocês viram aqui, eu fui bem claro. É importante que ele ocorra, senão o plano vai ficar insolvente. Agora, não pode ocorrer um equacionamento de 27 bilhões, porque nós não temos participação nesses 27 bilhões. Provavelmente, se a Petrobras tivesse a capacidade, né, de fazer esses cálculos e apresentar para a gente ia encontrar outros números bem mais palatáveis que esses, né? Mas essa discussão vai depender muito da correlação de forças. O fato de que a Petrobras já assuma a questão do passivo atuarial, que não está correto, os números lá não estão adequados, já é uma coisa importante nessa luta.
Isso aqui é importante refrisar. Na verdade, foi relativo ao balanço do ano de 2015, mas eu deixei nessa apresentação em relação a 2016 também, porque nós tivemos vários investimentos, o pessoal tem acompanhado, né, que são investimentos que, no mínimo, duvidosos, ou que tiveram diversos tipos de irregularidades, né, e que a gente considerou no Conselho Fiscal a partir do relatório da Ernst Young. A Ernst Young foi contratada a pedido do Brandão e do Cinedino no Conselho Deliberativo para fazer uma auditoria dos investimentos. Na verdade, a Petros não contratou para auditoria, só para uma verificação de conformidade legal. Só que a Ernst Young foi além disso. E além encontrou diversas irregularidades, né? E essas irregularidades iam desde não exercício de garantias, carências também que não foram remuneradas, documento rasurado com liquid paper. Bem, quem acompanha as palestras sabe do que eu estou falando aqui, né? Foram várias irregularidades graves. E o que aconteceu? Nós encaminhamos o Conselho Fiscal, ele é composto por 4 membros e tem assessoria de uma consultoria, que, na verdade, praticamente é uma consultoria de contabilidade, é contábil, mas que nos dá apoio logístico também para algumas pequenas demandas que nós temos cotidianamente. Mas ela não tem capacidade para fazer uma auditoria nos investimentos da Petros. O Conselho Fiscal não tem essa condição também. Então, o que nós fizemos? Foi nossa intenção encaminhar a Previc para que a Previc fizesse a investigação sobre esses investimentos, né, e pudesse nos dar a fundamentação técnica que a gente estava necessitando para dar seguimento às denúncias. A Previc fez, nós estivemos lá em fevereiro, agora dia 7 de fevereiro, a Previc fez eu vou terminar, né? Ela fez uma investigação sobre alguns investimentos e nós fomos questionar o que está havendo, que demora. Não, nós não temos capacidade primeiro. Primeiro que nós vimos o seguinte, dos 70 investimentos, cerca de 30 estavam prescritos, né? Então, 30. E dos 40, nós temos mão de obra para investigar uns 10, 12, alguns, não todos. Aí, vocês vão fazer o quê? Vão encaminhar para o Ministério Público? Não necessariamente. Pô, caraca. Tá bom. Aí saímos de lá. A Petros, numa reunião com o Ministério Público, no interior da Petrobras, encaminhou o relatório da Ernst Young para o Ministério Público, mas não pegou protocolo algum. Nós ficamos sabendo disso através da presidência da Petros. Aí o Conselho Fiscal resolveu fazer o encaminhamento formal. Nós achamos essa questão muito grave para ser tratada assim. Então, nós fizemos um encaminhamento formal da denúncia ao Ministério Público, mesmo sabendo... Por que eu estou falando isso? Porque nós não concordamos com esse denuncismo que está acontecendo em relação a Petros. Está acontecendo graves problemas para Petros. O problema não é só você saber que está acontecendo, mas você comprovar a origem dos problemas. E você comprovando a origem dos problemas, saber também se a gestão é uma gestão temerária, uma má gestão, ou é uma gestão fraudulenta mesmo. Isso tudo precisa de comprovação técnica. E nós não concordamos com aqueles que fazem denúncia sem comprovar nada, entendeu? Por exemplo, só vocês terem uma ideia, um amigo querido nosso, que é o companheiro Carlos Santa Rosa, não o Santa Rosa que era da FUP, o Carlos Santa Rosa era um aposentado do nosso plano, que tem acompanhado a gente ao longo de anos, já está com 80 anos, nos auxiliou no Comitê de Investimentos e foi incluído nas investigações da Polícia Federal sobre o investimento Galileu, sobre o qual ele foi contrário. Ele votou contra. E teve sua casa invadida, entrou lá, pegaram pela Polícia Federal, né? A Polícia Federal foi lá, ele estava vendendo o carro, não poderia vender mais o carro, bem bloqueado, pegaram o laptop dele, levaram, nem tiraram cópia, entendeu? E a mulher dele depois teve um infarto, e por aí vai, olha só. Por quê? Porque o cara se posicionou ao contrário. E a informação que tinha lá deixava vago essa questão.
Então, são questões importantes do ponto de vista da fundamentação. Por exemplo, eu e o Brandão estamos, por exemplo, sendo citados, não somos citados ainda, né? Mas tem uma investigação rolando sobre Itaúsa, que é um dos investimentos que não está bom, que meu nome do Brandão está lá, que nós estávamos na reunião e aprovamos a operação também. Só que a pessoa que denunciou era conselheiro fiscal da Petro. E nós temos o parecer de 2011, que avaliou os investimentos, né, e os ativos da Petros e a contabilidade da Petros relativa a 2010, quando foi feito o investimento da Itaúsa. E não tem uma linha. Ela assinou o parecer e não tem uma linha. Ou seja, ela acusou Brandão, Tedesco e Ivan Barreto, que foram os 3 conselheiros eleitos, de não estarem acompanhando uma coisa que ela teria a obrigação de ver, essa pessoa, e não viu, porque é difícil ver. Agora mesmo a Petros fez uma investigação sobre Comissão de Investigação e Apuração, que nem a Petrobras, né? Sobre o Itaúsa, e percebeu que foi feito de tal maneira que era muito difícil o Conselho Deliberativo poder dar uma opinião sobre aquilo de maneira sustentada. Então, são diversas questões que nós temos vistos que não servem para Petros. Por quê? Porque, eventualmente, você acusa o cara de... está fazendo... tem que mandar, como eu falo, o pessoal me conhece lá na Reduc, lá, toda reunião, a mesma coisa, tem que botar o Maurício na cadeia. Como assim, gente? Tem que comprovar que o cara fez alguma coisa errada. Se você comprovar, aí sim, podemos discutir. Agora, botar como? Me arranja provas sobre as coisas erradas que supostamente, né, teria feito, que a gente está afim de fazer, qualquer... Entendeu? E quero dizer para vocês, apesar de ser incômodo, eu prefiro estar sendo investigado e ir lá na Polícia Federal e tudo mais, do que não ter investigação na Petros. Tem que ter investigação na Petros. Mas tem que ter fundamentação técnica também. Nessa denúncia que nós fizemos em relação à Previ, que também é um Ministério Público, nós encaminhamos. Foram denunciados todos os diretores executivos da Petros entre 2000 e 2015, desses 70 investimentos. Tá? Todos os investimentos. É isso. Obrigado.